O spin-off de Sangue é o maior mistério de Ordem Paranormal e provavelmente o maior segredo do Cellbit até hoje, mas você não tá preparado pro que descobrimos sobre ele. O ano é 2022. Estamos no dia 18 de junho, pela noite. E no canal oficial de Ordem Paranormal, uma grande revelação é anunciada pelo Cellbit. 3 novas temporadas foram apresentadas, desconectadas da história principal. E ninguém faz ideia do que elas se tratam. A única dica que sabemos são suas capas. Porém, a maior dúvida foi a capa banhada por sangue. E escondido dentro dela, o maior mistério de Ordem Paranormal iniciava. Uma investigação responsável por teorias extremamente complexas, inúmeras hipóteses e evidências espalhadas pela internet inteira sobre uma temporada desconhecida ao longo de 2 anos. Referências a entidades obscuras e religiões demoníacas. Somente por uma capa descobrimos muitas coisas assustadoras. E por termos pouquíssimas informações sobre o spin-off, além da capa, o Cellbit quis brincar com a curiosidade da comunidade, deixando algumas dicas intrigantes de propósito. No dia 2 de março de 2023, durante uma live em seu canal da Twitch, ele revelou a primeira dica do spin-off. Os players do próximo spin-off nem sabem ainda que vão participar dele. Nos próximos meses adiante, até os dias atuais, ele deixou mais alguns segredos escaparem. Porém, as surpresas estavam apenas começando. Após o lançamento de Enigma do Medo, inesperadamente Cellbit anuncia um novo especial conectado diretamente com um spin-off chamado Natal Macabro, que apesar de trazer algumas ideias sobre o que esperar, estava longe de esclarecer tudo sobre a nova temporada. Pelo contrário, apenas gerou ainda mais perguntas na comunidade. E se há algo que não pode ser ignorado, são os Sinos de Tenebres. Eles foram apresentados nas 2 primeiras spin-offs, sempre impactando diretamente nos eventos das temporadas, e nem mesmo assim temos certeza de sua aparição. Como Tenebres pode se encaixar em tudo isso? O que vai acontecer com os prisioneiros de Natal Macabro? Qual o significado de todas as dicas do Cellbit? Que o ritual do final do especial irá fazer? Por que tem o trono do diabo na capa? Para responder todas essas perguntas, eu convoquei alguns dos maiores criadores de ordem no YouTube. Anfitrião, Oblitai, filho do Chocobo, Lúcius, Aline Ristoff e Linkzin, para investigar tudo sobre essa temporada. Então, prepare-se, pois agora vamos mergulhar fundo nesse segredo. Sejam bem-vindos ao melhor vídeo de teoria sobre a spin-off de Sangue, o maior mistério de Ordem Paranormal. Tudo começou com essa capa, quando o Cellbit anunciou os 3 spin-offs lá atrás, em 2022. Essa capa já tava lá. Uma capa completamente vermelha, difícil de distinguir, que seria a capa temática do 3º spin-off. E último, antes de Calamidade, parte 2. A princípio, era difícil discernir o que exatamente ela era. Claro, os elementos de sangue, o vermelho carmesim e as coisas extremamente específicas do próprio elemento estavam visíveis e nítidas. Mas os detalhes, aquilo que estava além disso, a gente não conseguia entender perfeitamente. Até que surgiu a ideia de inverter a imagem e tentar encaixar ela em alguma das artes do livro de regras, e voilá, perfeitamente encaixada e conectada com a arte do trono do diabo no livro de regras oficial de Ordem, o que por si só não era surpreendente, mas era uma confirmação extremamente relevante. Graças a isso, alguns horizontes foram descobertos. Outro detalhe interessante que foi percebido nessa capa são os dentes do Kerberos, um monstro presente também no livro de regras e que seria muito interessante para as próximas teorias que seguiriam. O fato da capa estar invertida também é interessante e também é útil para umas hipóteses que serão levantadas no futuro. Mas principalmente, o que começou a ser discutido graças a essa capa foi os antagonistas. Quais seriam os possíveis antagonistas para essa temporada? Bom, obviamente, o diabo já está sendo discutido. O Bastet muito provavelmente vai ser um dos jogadores dessa temporada. Com ele, as implicações do que o Sete Pele poderia fazer e as teorias
já começaram a surgir. Mas não só ele, o próprio Kerberos, como citado anteriormente, faria muito sentido tematicamente com essa temporada, pela questão da lenda da criatura que é o Guardião do Inferno, surgindo como uma ameaça poderosa no caminho dos protagonistas. Outro detalhe interessante é que em algum momento o Selbit chegou a mencionar que a letra A seria importante, que algo importante começaria com a letra A no spin-off. E isso abriu portas para outra teoria sobre outra criatura que possivelmente vai aparecer, que é a Aniquilação. Uma criatura colossal, gigantesca, uma das criaturas mais fortes já registradas na história da realidade, conhecida como Dragão do Inferno. Uma escolha que seria interessante e extremamente aterrorizante para essa temporada. E também temos o Serafim de Sangue, uma variação corrompida do anjo que se liga à temática religiosa de personagens como Lucina, de Natal Macabro. Ele foi apresentado na aventura Espinhos da Aurora Escarlate e nunca mais retornou. Falando em retorno, o diabo é uma presença praticamente certa por conta da capa, seja ou não como um boss, além da confirmação de Bastet como jogador, que poderia usar o seu personagem Henry, atual portador da relíquia de sangue. E falando de locais, o orfanato Santa Merefreira está conectado ao Henry e poderia aparecer também, assim como a base da Ordem, caso algum agente da Realitas esteja na spin-off. E algo quase inevitável é a aparição de Tenebres, presente em Osne e Stoll, apresentando os sinos da Cidade Impossível. Já o Santo Berço deve ser desenvolvido apenas em Calamidade, mas as ruínas da Ordo Calamitas e a Domus Áurea, o palácio e base da antiga ordem que foi liderada por Kian, é um local de muita conexão com sangue, já que lá existe um antigo trono do diabo, ativado há muito tempo atrás, além de uma capela com o símbolo do elemento no local, que liga ao terror religioso e tem um enigma nunca resolvido, envolvendo versículos da Bíblia. Uma grande teoria também é a temporada ser no passado, podendo explorar períodos de época medieval e até mesmo a Roma Antiga, desenvolvendo imperadores como Nero, já citado no Ordem, ou até mesmo a aparição de Raziel, um vampiro de sangue presente no suplemento, sobrevivendo ao horror. Outro ponto interessante de se levantar é sobre a combinação dos elementos. Afinal, desde O Segredo na Ilha, esses spin-offs vêm seguindo um padrão bem específico em relação às suas temáticas elementais, sendo elas a combinação entre dois elementos opostos do outro lado, que se ligam com o sino de Tenebres da própria temporada. Em O Segredo na Ilha, sendo sangue e morte, sinais do outro lado, conhecimento e energia, e agora a maior probabilidade que está sendo mais teorizada e que tudo indica que vai ser é sangue e conhecimento. Alguns dos principais fatores para isso incluem principalmente o símbolo que aparece no final de Natal Macabro, que parece ter uma ligação direta com um spin-off. O símbolo que contém o símbolo de sangue no meio e várias inscrições de conhecimento ao redor, indicando sangue como principal e conhecimento como secundário opressor. Não só isso, como toda a temática de terror religioso também se encaixa bastante no spin-off, visto que ele vem logo após Natal Macabro e combina bastante com sangue e conhecimento, né? Terror e religião. Parece fazer sentido. Por fim, é um complemento legal com as temporadas anteriores, considerando que O Segredo na Ilha foi sangue e morte, e agora, Sinais do Outro Lado, conhecimento e energia. Sangue mais conhecimento fazem uma união interessante do que eram as outras temporadas e conclui bem legal. Mas a gente não pode esquecer da possibilidade do Selbit querer quebrar os padrões e surpreender com uma combinação inesperada, tipo sangue e energia, por exemplo, que pode fazer sentido, visto que a capa do spin-off é bem caótica e tem alguns raios carmesins pretos espalhados,
o Cellbit gosta de fazer esse tipo de coisa, ainda mais considerando que sangue e energia são elementos que são até amigáveis, considerando o que o anfitrião e o diabo tinham como uma relação interessante em Calamidade. Por fim, falando um pouquinho sobre os possíveis jogadores do spin-off, que é uma coisa que a comunidade sempre gostou de teorizar sobre, vários streamers já deram algumas indicações sobre a possível participação deles nessa temporada. Em um vídeo do Matt, alguns dos que deram alguns indícios interessantes são, por exemplo, o próprio Matt, o Guto, que participou de Natal Macabro, o Léo Santi, que fez o Kenan no Segredo na Floresta, Richard Borba, um streamer criador que nunca participou de Ordem Paranormal, mas que também deu indícios de que pode vir aí, o próprio Bastet, é claro, e o Guache. Mas não só eles, como também a pessoa que mais deu indícios e que mais parece que vai participar é a Gabi Catuzzo, principalmente por causa de falas interessantes que ela teve em relação a Enigma do Medo, e é uma personagem específica e é uma pessoa que já passou por Ordem Paranormal, mas eu vou deixar outra pessoa se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Investigando os movimentos dos jogadores conectados à Ordem Paranormal, planejamos a teoria da Bagi interpretar a Jai e da Calera interpretar a Letícia no spin-off de Sangue. Você não tá pronto para descobrir tudo o que pode acontecer. Calculamos a hipótese que a prisioneira de cabelo claro entre os killers se trata da agente Letícia de Enigma do Medo. Tanto as duas possuem silhuetas femininas quanto seus cabelos são visivelmente idênticos em formato, tipo e cor. E além de semelhanças em suas unhas e coloração da pele, ambas possuem uma leve inclinação a enlouquecer com o paranormal, como testemunhamos com a Letícia e seu colapso mental no jogo. E seguindo outro final, nenhum evento fatal como desaparecimento ou óbito aconteceu com ela, o que torna o seu afastamento da Ordem e envolvimento futuro com o paranormal perfeitamente possível. E até o Cellbit comentou que o spin-off deveria acontecer depois de Enigma do Medo por motivações narrativas, provavelmente evitando spoilers do futuro dos personagens no jogo durante o spin-off, como o Veríssimo na base da Ordem e a Letícia na prisão. Assim, esquivando de um anacronismo narrativo do destino dos personagens do jogo antes mesmo dele lançar. E tendo em mente que todas as temporadas do RPG contam com no mínimo uma player e 2 veteranos, a galera é que melhor se sobressai para retornar à Ordem como player veterano. Nem quer saber um segredo impressionante? Além da conexão entre o personagem e player pela afinidade das duas com música e equipamentos sonoros, tanto sua ficha como Letícia quanto nas fichas dos seus companheiros da prisão já estavam preparadas e até jogáveis antes da estreia de Natal Macabro. Como os roteiristas de Ordem Stefano e Biff comentaram em seus canais, um dos propósitos do especial de Natal é justamente apresentar alguns personagens que veremos no spin-off, e que tiveram suas fichas adaptadas para Natal Macabro como ameaças da realidade e antagonistas, os caçadores de gente. Isso significa que os personagens do spin-off já estavam finalizados e foram adaptados como vilões do especial, uma apresentação perfeita dos personagens que vamos acompanhar nessa temporada. Falando em uma perfeição, a Bagi, desde a gravação de Natal Macabro, indica sinais que vai interpretar o Jai no spin-off. Nela flerta com essa possibilidade tanto em suas redes sociais quanto nos bastidores enquanto gravavam o especial. E o Killer intacto? Não, ele tomou uma facada. O Killer. Eu regenerei. Ah, então é isso. É que eu sou mutante. Caçando esses rastros, levantamos as seguintes suspeitas. Como você sabe tanto sobre um personagem do spin-off antes de Natal Macabro ser gravado? E ainda comenta nos bastidores que você é personagem. Por que você insiste excessivamente nessa ideia? Lembrem-se que o desenvolvimento dele é extremamente específico para um NPC. Além da sua origem como coreana, cantor de K-pop no Brasil, sua aparência inclui propositalmente uma pinta falsa. Esses cuidadosos detalhes aparentam derivar do desejo da player para o visual de seu personagem, e até a Bagi vem acompanhando bastante dorama ultimamente e viajou para o Japão ano passado. Levando em consideração a quantidade excessiva de evidências, a nossa conclusão indica que ela interpretará o Jai, mesmo na iminência de possivelmente todos esses atos se basearem em uma pista ilusória planejada pela Bagi, considerando que dissimulação e mentiras não são suas melhores habilidades. Afinal, nós descobrimos uma evidência que vai te assustar. Nesse próximo clipe, ela esconde um segredo sobre a temporada que ela já sabe, mesmo sem falar pra vocês. Dá uma olhada no clipe e comenta se você também perceber. Porque você tem sempre que
mesmo? Porque se for isso, a galera vai estar dublando o boss. Ai! Na galera não dublou boss nem a Letícia em nenhum momento do jogo. O mais misterioso é que Natal Macabro foi gravado em novembro, antes da Bagi saber qualquer coisa sobre Enigma do Medo. Como a Bagi supõe com tanta certeza que a galera tem conexão com a Letícia ao nível de dublar ela sem nem saber quem é a Letícia? Deixa que eu te respondo. Os jogadores do spin-off sabem que vão jogar juntos. E a Bagi indicava que vai interpretar a Jai porque a ficha dela estava pronta antes de Enigma do Medo lançar. Na final, o spin-off era planejado para acontecer ainda naquele ano, por isso ela sabe dos personagens das pessoas que vão jogar com ela nessa temporada. Na Bagi sabe da Letícia porque a galera vai interpretar ela no spin-off como agente prisioneira. No mesmo batalhão dos serial killers, Aguiar, Dalmo, Jai, o assassino inspirado no Emil de Nier Automata, com o sexto agente sendo Jor-El ou Henry. O esquadrão dos prisioneiros transtornados. Nessa teoria vai te surpreender. Desde 2023 no canal RPG Explorer, o Lucius em trabalho conjunto com a nossa equipe investigamos o spin-off. E em meio ao nosso tabuleiro de hipóteses, a peça que mais movimentou as teorias foi a dos transtornados. No culto paranormal do livro de regras conectado ao diabo. Que uma obsessão doentia pelo seu reconhecimento como semelhantes prevalece em seu ideal cruel por meio de massacres e carnificinas, dilacerando suas vítimas entre sangue e gritos. Neles te lembram, mas alguém com certo apetite pela tortura. Na 2 anos, prevemos os transtornados como vilões e protagonistas do spin-off. O mesmo patamar moral dos prisioneiros, ocupando a posição de júri e também réu no julgamento da sua própria história. Além dos cultos dividirem o mesmo modus operandi de caçar, no que explica as suspeitas da ordem ao rastrearem os passos dos killers de Natal Macabro. Afinal, segundo o relatório dos transtornados, eles não são sutis, atraindo bastante atenção com seus atos hediondos por serem cognitivamente tímidos, como Eduarda nos informou. E sabe o que mais assusta? Os killers estraçalham suas vítimas com os mesmos arames equipados pelos transtornados. E além de também invadirem locais abandonados, os 2 cultos lutam incansavelmente pelos seus desejos, sacrificando inocentes para um pacto com o diabo, onde somente as suas finalidades egoístas importam. A nossa teoria nos leva além quando lembramos que o Sabbath revelou que algumas perguntas devem ser respondidas nos spin-offs, guiando nossas suspeitas até um cenário hipotético onde o elemento de sangue é explorado com mais rigor narrativo, incluindo a sua dimensão paranormal, o inferno, semelhante à conexão do Santo Berço com a morte, porém encharcado com os aspectos do sangue, assim como na capa. E graças à intervenção da Ordem na operação de resgate, declinando na captura dos transtornados, poderemos ver os ocultistas do elemento de sangue que se tornaram prisioneiros na base. Uma oportunidade perfeita para a Ordem manipular o potencial da escuridão, enviando os prisioneiros em uma operação ao inferno em busca da relíquia de sangue, ou até mesmo uma cidade impossível. Olha, caso acertemos nossas próximas teorias, você não vai querer saber o pior que pode acontecer nessa temporada. Seguindo a conexão de Tenebres com os spin-offs, a sequência mais provável aponta para algo no mínimo suspeito. Há sinais de que Tenebres pode retornar nessa temporada, mesclando sangue e conhecimento em trombetas do apocalipse. Seria o equivalente ao Segredo na Ilha, mesclando sangue e morte com sua tinta, e sinais do outro lado, unindo energia e conhecimento nos sinais. Tudo isso conduz a uma única temática, um terror religioso doentio, espalhando a idolatria insana de Alice e Luciano, que dilacera vítimas em rituais satânicos para preparar o palco para algo muito maior. Na lápide, o ritual carrega um símbolo hexagonal bem parecido ao de Tenebres. É um indício de que o sino poderá unir conhecimento e sangue, desencadeando uma catástrofe demoníaca capaz de romper a membrana. Tudo o que conhecemos seria tragado para dentro de um pesadelo apocalíptico. Como prova de devoção, os transtornados espalham cadáveres para que os demônios abençoem suas crianças. Este é o terreno sendo preparado para a chegada do anticristo, para a calamidade do pacto de Kion,
de um apocalipse diabólico, anunciado pelo som estrondoso e desesperador das trombetas dos sinos. Por fim, como a Ordem busca incansavelmente os sinos, uma equipe de alta patente pode ser enviada para capturar o sino de sangue e conhecimento, por meio do ritual que Agatha vai preparar. Os episódios se iniciam na prisão da Ordem em São Paulo, enviando o esquadrão para uma missão no norte, na floresta amazônica, ou no nordeste, infiltrando agentes disfarçados no território ocultista. Uma operação especial, com risco de enfrentar pesadelos que não deveriam existir. Transtornados, o Kibungo, o vampiro Raziel e talvez o próprio diabo com suas bestas. A Ordem já aprendeu pela experiência que o lugar ideal para salvar vidas é em campo, e não em um escritório. E que às vezes, a única forma de salvar uma vida é tirando outra. Afinal, tudo começa quando se perde tudo. E nenhuma árvore pode tocar o céu sem que suas raízes antes desçam até o inferno. Agente, relatório sobre o caso 666. Com eventos estranhos ocorrendo com uma frequência anormal, seguida do relato de vários agentes em campo que testemunharam carnificinas sangrentas, seguidas de cenas brutais com vestígios cultistas que provavelmente foram feitos com um intuito maior. E no final, muitas perguntas acabam sendo levantadas. O apocalipse está realmente vindo. Como o Wayne se manteve são portando a relíquia de sangue? O inferno pode realmente ser invocado? Veremos a aniquilação. E como os outros continentes vão resistir a isso? O paranormal será exposto à sociedade. A única certeza que podemos ter de tudo isso é que provavelmente a Ordo Realistas vai precisar de reforços. Como supervisor responsável por este caso, eu recomendo veementemente solicitar a ajuda da Ação Merucif e seus insurgentes. Eles contam com um ambiente acolhedor e disciplinado, com uma equipe de professores altamente capacitados que preparam seus alunos para encarar a nossa realidade. Com um arsenal variado de técnicas, equipamentos e conhecimento oculto, podemos confiar que nenhum agente do tipo insurgente deixará de seguir o seu propósito. Arcano de número 1, câmbio e desligo. Essas são apenas algumas das teorias investigadas desde a revelação da capa. E cada membro da equipe que convoquei desenvolveu uma teoria pessoal da spin-off e irá apresentar nesse momento. Você não faz ideia do que tá por vir. Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos explorar uma teoria fascinante sobre a nova temporada de Ordem Paranormal. Eu chamo essa teoria de Esquadrão Suicida vai ao inferno. Desde os primeiros indícios da próxima temporada, muito se especula sobre quais serão os agentes e quais serão as ameaças que eles enfrentarão. Mas e se eu disser para vocês que o próximo grande cenário da campanha pode ser o inferno? Eu acredito que a figura da Agatha na sua cena pós-crédito fazendo um ritual pode ser uma peça importantíssima para abrir essa dimensão infernal que a gente sabe que existe já por conta do livro de regras, e também uma peça importante para manipular os mascarados que podem agir como personagens principais dessa nova campanha. O ritual, ele pode não só ser a chave para isso, mas como também pode atuar como uma peça de manipulação para impedir que esses mascarados se rebelem ou que não cumpram a missão que a Ordem vai passar para eles nessa dimensão infernal. E você deve estar se perguntando quais seriam os objetivos desses mascarados de serem mandados até essa dimensão infernal. Muito simples, assim como todos os spin-offs que nós já vimos de Ordem Paranormal, eles estariam em busca de um dos sinos de Tenebres. Sim, um dos sinos pode estar escondido nessa dimensão infernal. Seja porque precisava ser escondido de outros mortais, né, ser impedido seu uso por outras pessoas, ou também de outras entidades
paranormais. A gente já sabe que os sinos têm poderes ainda desconhecidos que não foram completamente apresentados para nós. Mas essa viagem do Esquadrão Suicida até o inferno não vai ser tão fácil assim. Para encontrar o sino, eles vão precisar passar por desafios muito maiores do que apenas fogo e enxofre. Podemos esperar desafios únicos, que vão muito além do que a gente imagina utilizando a temática do inferno. Eles podem passar por lugares vivos e vão testar não só a sua resistência física, mas também mental, drenando aos poucos a sanidade desses agentes. Pode até rolar um puzzle ali, um quebra-cabeça, envolvendo temáticas infernais que a gente já conhece, vindas da literatura, como por exemplo os 9 círculos do inferno que já foram apresentados lá com o Dante, tanto do Ordem Paranormal quanto da literatura, como na Divina Comédia. E também criaturas temáticas do inferno que a gente já conhece, como por exemplo o próprio Cerberus, que atuaria como um guardião do sino, um protetor, e que utilizaria a própria insegurança dos personagens contra eles em uma batalha feroz e indomável, desafiando-os tanto física quanto psicologicamente. Seguindo o exemplo das outros spin-offs, eu acredito que essa temporada vai unir os elementos de sangue e conhecimento, típicos do próprio inferno e do diabo. O inferno pode conter verdades proibidas, como segredos do outro lado e também a própria criação dos sinos. E claro, um dos pontos mais interessantes dessa teoria é como a narrativa desafia os jogadores com dilemas pessoais e profundos. Uma figura extremamente importante que deve aparecer nesse spin-off é o próprio Basset, que a gente já viu como o intérprete oficial do Henry, que agora é o portador aí do diabo, né? O diabo em pessoa. Ele pode sim aparecer durante essa temporada para propor aos nossos mascarados algum pacto ou alguma brincadeira nesse sentido que vai perturbá-los profundamente ou acabar em um combate feroz em que consequentemente vai levar à derrotada de algum deles. Dessa forma, os personagens precisariam decidir entre uma aliança pragmática ou um confronto direto com o próprio diabo. E claro que o ritual da Ágata pode aparecer para dar algum indício disso ou até mesmo denunciar a escolha dos nossos mascarados. A sobrevivência desse esquadrão pode levá-los a optar por sacrificar algum dos companheiros em algum ritual macabro que eles se encontrem. Ou coisas piores ainda podem acontecer, mas desafios desse tipo com certeza são esperados, como pactos com entidades infernais ou ainda a perda da sua sanidade em lugares hostis. Se essa teoria for verdade, estamos prestes a ver um dos momentos mais impactantes e pesados da história de Ordem Paranormal. E você, o que acha? Comenta aí embaixo a sua opinião. O Esquadrão Suicida tá indo direto pro inferno? A verdade é que todas as possibilidades são ótimas e possíveis. Agora eu me pergunto quais seriam as outras participações especiais. Quem poderia agir como líder desse Esquadrão Suicida? Que outro personagem poderia estar presente? Damir, que está conectado com esta figura. E aí, pessoal? Quem fala com vocês é o Lúcius e hoje eu vim trazer a minha teoria da participação especial da temporada. Em Osne, tivemos Arthur dando as suas caras no último episódio. Já em Isdol, foi Dante que apareceu. Então, ao que tudo indica, na terceira spin-off também teremos um participante. E esse pode ser o Damir. Porém, muitos teorizam que ele seja guardado para Calamidade Parte 2. Mas ele nunca foi uma figura do bem e sempre esteve conectado à vingança contra o diabo. E em uma capa onde o trono desse ser aparece, é quase inevitável que também teremos a presença de Damir Lukic. Atualmente, Damir está preso na base da Ordem em São Paulo. E, a menos que haja uma outra base, ele está no mesmo local dos Killers de Natal Macabro. E ele está treinando para ficar muito mais forte fisicamente. E se a teoria do Oblitário sobre o Esquadrão Suicida se confirmar, não teria como Ágata liderar esta equipe, já que ela possui a cicatriz do medo. Então, Damir poderia desempenhar mais uma vez o papel de aliança com a Ordem, dessa vez guiando os Killers. E se estiver correto a informação do Damir dele ter vindo do inferno... De onde mesmo você disse que você veio?
Você e seu irmão? Do inferno. E esta área realmente existir, então ele poderia ser um guia para os personagens nesta área paranormal. Damir é filho de Lucas Davo, que há muitos anos, com seu irmão Juan, fizeram um pacto para criar o Circo Diabólico e o Show do Diabo, um espetáculo de horrores que foi proibido por cometer diversos crimes. Eles foram presos, mas conseguiram fugir, deixando para trás apenas a marca do diabo. Mas qual é a chance real do circo aparecer? Além dele ser um local familiar, muitos elementos de ordem paranormal são introduzidos, mas apenas posteriormente desenvolvidos. Isso é comum e todas as spin-offs são inicialmente uma parte de Calamidade que foi diluída para ser trabalhada melhor, de forma mais específica. Isso aconteceu com a Ilha de Típora, que já havia aparecido um ano antes da temporada Austin lançar. No episódio 1 de Calamidade, em um mapa, a ilha pode ser vista. Isso não é um erro. A ilha sempre esteve ali, mas ela acabou não sendo explorada em Calamidade, apenas em sua spin-off própria. E se o circo passar pelo mesmo efeito? Ele é introduzido, alguns fragmentos de sua história são debatidos, mas apenas a sua resolução e explicação, seja do seu presente ou passado, em uma spin-off própria que ele aparece. Então, tanto poderíamos ver como o circo está atualmente, como está essa área, como está o local, se ele ainda existe ou não, ou também poderíamos ver o seu passado, por meio de flashbacks que demonstrem o que aconteceu e como exatamente ele funcionava e qual foi o fim de Lucas Davo. Mas e se o Damir voltar e findar por morrer? Isso não seria negativo? Pra falar a verdade, pro L Joga, que controla o personagem, não. Seria até que positivo. Ele sempre disse que a participação que ele menos gostou foi a sua participação em Calamidade, que ele achou horrível. Mas, em contrapartida, ele sempre amou a temporada Isdol e o personagem que ele criou nela, o Chico, e tá vivo até hoje. Ele poderia então ser utilizado futuramente como personagem de Calamidade Parte 2 do Luiz. Não seria muito produtivo para ele controlar o personagem que ele menos gosta na temporada mais importante do Ordem. Então arriscar, gastar e até mesmo morrer utilizando o Damir seja produtivo para ele. Claro, o Damir também pode só aparecer como uma participação especial no último episódio da temporada, apenas encontrando o sino do sangue e até mesmo conversando com os killers se ainda tiver algum vivo, assim como foi em todas as aparições nas outras spin-offs. Mas o que você... Ai, gente, que monte de besteira, vocês botam fé mesmo nisso? Digo, Damir aparecer no próximo spin-off. Olha, cara, sinceramente, esse RPG Explorer é só dar bola fora as ideias desse mano. Tá bom, como claramente nenhum de vocês aqui sabem o que é uma boa teoria, eu vou deixar a minha aqui, que é praticamente um fato concreto, já que ela faz tanto sentido que simplesmente não pode ser outra coisa. E definitivamente muito melhor do que essas outras teorias até agora. Quer dizer, eu não sei qual que é a teoria do Oblitar e eu sinceramente só consegui olhar pro bigode dele enquanto tava fazendo. O que eu tava falando mesmo? Teoria. Ah, é teoria. A minha teoria é muito superior. Ó, saca só, eu quero que vocês levem em conta aqui algumas coisas pra minha teoria, tá? Primeiro... Calma aí! Qual foi? Deixa eu elaborar! Qual foi? Cala a boca, pô! E aí, pessoal, filho do Chocobo aqui. E seguinte, eu fiz uma anotação aqui, eu investiguei e tenho aqui pra vocês uma super teoria do inferno invertido. Eu tô chamando ela de Reverse Hell e vou comentar um pouquinho com vocês sobre toda a parte do meu raciocínio, toda a logística disso tudo, né? Primeiramente, que eu tenho que citar pra vocês e falar é sobre os personagens
de Natal Macabro. A gente viu no finalzinho de Natal Macabro aquele teaser, né, pro spin-off de Sangue e Conhecimento. Esses personagens, eles têm motivações para estarem participando, sejam ele de forma como vilão, como mocinho, você interpreta como você achar melhor. Sobre as motivações dos personagens, a gente tem o seguinte: o Dalmo, que já apareceu ali no final, né, do spin-off, e aparentemente ele tem uma ligação, um vínculo com a filha. Provavelmente ele quer alguma coisa para ajudar ela, ressuscitar, ou sei lá o que quer que seja, alguma coisa relacionada à filha e o passado dele. A gente tem a citação da Jai tendo alguma coisa em especial que ela também almeja, e ela tendo uma interação, né, em específica com o Jor-El, e perguntando se ele tem também algum motivo, algo que ele teria algum interesse, algum desejo, né? E aí ele meio que oculta isso, mas aparentemente ele também tem, né, um motivo para também estar participando disso. E com isso ele sendo um sexto player, né, que o Celpt não esperava ser, e possivelmente aparecendo também nesse spin-off. Com essas motivações, a gente tem também que falar de mais um personagem, mas esse sim que vem do Enigma do Medo, que é a Agatha. E com relação a Agatha e esse ritual, algo muito interessante, muito diferente, né, que eu tava investigando, e eu cheguei numa arte lá no Twitter do @DailyOceano, aonde ele, olha só que legal, pega o conceito e ele refaz essa arte do ritual. Ele pega o conceito religioso e converte os sigilos que tem ali no ritual com citações, frases bíblicas. Então imagina que doido, tudo isso se misturando, né, o conceito de sangue e conhecimento sendo utilizados, né, com religião no meio pro ritual. Com isso a Agatha compreende, conjura esse ritual e ela abre esse portal, essa dimensão, para que os jogadores, né, os personagens consigam entrar nesse mundo invertido, nesse inferno. Nada a ver isso aí, né? A teoria é muito... Ai, ei! E aí, finalmente eles entram dentro dessa dimensão, mas tem uma pessoa que estudou e analisou melhor com relação a essas dimensões, que é a Aline. Sejam bem-vindos à minha teoria. Pessoal, eu sou a Aline e como o Chocobo acabou de citar, trago a vocês a minha teoria Dimensões Macabras. Pessoal, eu me baseei nela em um documento que eu acho que é muito importante, indico vocês lerem, que seria do documento do Ângelo Amadeu Moretti. Quem seria ele? Ele é o antepassado do pintor Constantino Moretti, que a gente viu no Segredo da Ilha. Tirando esses pontos, lá diz nesse documento que ele fazia parte da Ordem dos Caçadores e também que ele reverenciava aos Guardiões do Segredo. E nesse documento, como já o nome disse, Dimensões Macabras, que é citado logo no começo, dando a ideia que há mais de uma dimensão que a gente conhece. Por enquanto, você deve estar pensando em 3 possíveis dimensões, que é a da realidade, o outro lado, e depois também a Tenebres. Porque no próprio documento fala dimensão das trevas, no singular. Então, eu comecei a pensar, e se houvesse outras dimensões? Não só essas 3, mas se a realidade e o outro lado, tudo que ela gera, esse espaço entre a membrana e o outro lado, quais seriam possíveis outras dimensões? E eu cheguei a 5 possíveis dimensões, e elas tenham representadas não só pelos elementos, mas também por 5 espelhos que aparecem no episódio 9 de Calamidade. Juntando as informações que eu juntei do episódio 9 de Calamidade e o episódio do documento do Moretti, também aos outros episódios 9 das outras 2 temporadas, Segredo na Floresta e Desconjuração, que eu e meu pessoal apelidamos do 999, porque no episódio 9 de Segredo na Floresta, para quem lembra, ela representa a chegada a Santo Berço. Vocês para repararem como o céu descreve, como a floresta vai mudando e como se estivesse adentrando uma outra dimensão, que seria Santo Berço, que seria totalmente modificada e alterada pelo paranormal. Segundo ponto, no episódio 9 de Desconjuração, tivemos a invasão do culto das máscaras na Ordo Realitas. Na base, elas invadem e levam os protagonistas a um outro local, onde distorce a realidade através das sombras, enviando-nos para um local totalmente separado e diferente da realidade, que eu nomeei Dimensão das Sombras da Culto das Máscaras. Então, com esses episódios 9 e os 5 espelhos, comecei a pensar nesses possíveis elementos e suas dimensões. Já que eu já falei do elemento morte, do conhecimento, é claro que eu vou citar de energia.
E a mais próxima, que duas possibilidades que já tivemos, é a do episódio 6 de Calamidade. E seria no jogo do anfitrião. O anfitrião transporta eles para uma realidade, quer dizer, um outro local no espaço, onde sua volta só dá pra ver estrelas nascendo e morrendo. Fosse um Big Bang tudo caótico, começo e fim, tudo misturado. Uma ótima representação do elemento de energia e sua dimensão. Outra possibilidade em sinais do outro lado, onde a galera pode transportada para um outro local, onde a realidade está distorcida como se fosse uma Matrix. Há também a dimensão das trevas, que basicamente é Tenebres. Ela representa a dimensão do elemento de medo. O que sabemos dela é pouca coisa por enquanto, que é considerado como a cidade impossível e que seus moradores presenciaram o começo e vão presenciar o fim. Dessa informação, não temos muita coisa para interligar, porque eu tenho quase certeza que vai ficar Calamidade parte 2. São possíveis dimensões a esses elementos. Mas falta uma a gente conhecer, que seria do elemento de sangue. E como é que ela seria? Eu começo a pensar. Mas essa deixa pra você, Chocobo. Essa dimensão sendo o inferno invertido, o lugar, né, o ambiente aonde os antagonistas, né, esses vilões ou os assassinos estarão participando e tentando sobreviver. A gente tem evidências, né, de como seria esse local e especificamente por que é esse local. Lá no primeiro Segredos Revelados, a gente tem exatamente quando o Celpte anuncia, né, essa terceira spin-off, a imagem vermelha do trono do diabo. Sim, o mesmo trono do diabo que a gente tem no livro de regras, de uma forma meio invertida, né? E num lugar ali meio invertido, onde a gente tem esse lugar sendo um inferno, algo meio diabólico, com criaturas, seres ruins e qualquer coisa que seja maligna, sanguinolenta, violenta, sanguinária. Dito isso, esse lugar também já foi meio que citado brevemente ali, e a gente já teve um gostinho, uma ideia de como que seria mais ou menos esse lugar, essa ambientação. Também em Calamidade, quando o Baloo ele utiliza aquele item paranormal de sangue, e ele acaba vendo e vislumbrando um oceano, né, invertido, meio avermelhado, aquela coisa meio sangue, violento, raivoso. E ele sai de lá meio transtornado, com a cabeça afetada, né, meio que alterado, muito raivoso e tendo que ser acalmado ali pelos amigos. Você enfia e sua cabeça entra. E vocês veem, o Baloo, ele firma as mãos nas bordas do espelho, começa a apertar com muita força. Você começa a sentir uma raiva, uma fúria incontrolável. Você vê o que parece ser um oceano invertido assim, no céu. Uma imensidão, como se fosse o céu, formado por várias ondas de um líquido agressivo, violento. Você tomou... Eu quero puxar o Baloo. Nem fudendo, eu vou morrer. Eu tô do lado. Ainda bem que eu curei ele, velho. 16 pontos de sanidade. Pera, o quê? Você tá enlouquecendo. Então, assim, um lugar extremamente difícil da gente conseguir sobreviver e ficar ali naquele local. Um mundo, um lugar onde ele é um inferno invertido. Se o inferno já é ruim, imagina um inferno invertido, um lugar, um cenário onde possivelmente a gente vai ver estruturas e lugares familiares, pode ser a ordem, pode ser a cidade, o lugar ali no geral conhecido, só que de uma forma contorcida, diferente, aonde os personagens têm que sobreviver. Muito próximo e muito parecido com quem viu a série, né, de Stranger Things. Então por isso, né, o nome que eu coloquei ali de Reverse Hell, um mundo de inferno invertido. E aí, para eles sobreviverem, né, nesse local, eles precisam de um item muito importante, que é a coroa de espinhos, que já estava sendo procurada pela Jai e os outros assassinos, para eles conseguirem absorver e sobreviver nesse local. Afinal, o uso do item mecânico, né, desse item é exatamente converter dano de sanidade em dano físico. Então, com isso, eles conseguiriam passar mais um sobretempo ali no local e sobreviver. Lembrando, né, que provavelmente esses personagens aí, né, da história, eles nem todos vão conseguir chegar até o fim. Ao final, vai ser uma aventura mais macabra, mais densa, mais tensa, e aí possivelmente sacrifícios ali que eles vão ter no meio do caminho, criaturas, coisas bizarras que pode acontecer ali nessa história. E com relação a esse local, tem uma pessoa que investigou exatamente sobre isso, que é a Aline. Sim, pessoal, como o Chocobo acabou de falar, eu estudei sobre as localizações do Sino de Tenebres. Desde Típora, eu comecei a reparar que Tenebres seria um ponto, e vi que no episódio 7 de Desconjuração tivemos uma coisa importante. Na final da narração, ele começa a falar locais. E eu passei a
comparar esses locais com os locais dos sinos de Tenebres. No meio dos documentos, vocês veem alguns mapas. Esses mapas têm várias localizações diferentes marcadas. Tem um mapa com uma área mais florestal, mais pro centro do país, do Brasil. Tem uma área mais marcada próxima de São Paulo, uma no sul do Brasil, mais pro interior do sul do Brasil. Uma que parece ser um arquipélago com diversas ilhas e uma delas tá marcada. Você não sabe onde fica isso, mas não é em português esse lugar. Não tá nomeado em português esse lugar. Tem diversas marcações em lugares diferentes de São Paulo e alguns estão muito rasgados ou sujos e são meio irreconhecíveis de ler. Pessoal, contando muita gente, eu acho que os sinos estão no Brasil. Como é que eu cheguei nesse ponto? Isso fora que nas duas spin-off cita que eles estão basicamente enterrados. Porque em Típora eles encontraram numa caverna o sino enterrado e em TV Varminho, em Sinais Estrelado, fala que o sino foi desenterrado. Nesse ponto chega, eu vou comparar com vocês os sinos e suas localizações. Basicamente no final do Céu de 7, dia da Desconjuração, o Céu começa a narrar locais. Primeiramente na região sul do Brasil. Nisso, o pessoal pensa que deve haver um sino por lá, porque todo histórico com Carpazinha. Depois, o Selbit fala também de um arquipélago de ilhas e uma delas está marcada. Basicamente, dá para relacionar com Típora. Depois, uma área no centro do Brasil, rodeada de uma floresta, muito comparável onde fica a TV Varminho, onde estava outro sino. Depois, tivemos uma região próxima de São Paulo. O que eu quero dizer? Que pode ser utilizado para Paraná, porque onde tivemos o especial de Natal Macabro. Continuando com isso, também temos a região de São Paulo, que também cita. O que eu quero dizer com isso? Nessa região, temos locais familiares que o Selbit disse, e eu acredito que pode haver um sino. Só que com as informações do terceiro spin-off que o Selbit disse, e com o final de Final Macabro, temos a citação do ritual da Ágata, locais familiares, os killers foram para a base da ordem, e como é que iriam para esses locais, como é que geraria essas informações, essa parte é uma grande dúvida. E é por isso que Road Trip Paranormal. Como eu ia falando, eu quero que vocês levem algumas coisas em conta. Juro que vai ser bem rápido, saca só. Nós temos confirmado pelo Selbit a afirmação de que iremos revisitar lugares icônicos de Ordem Paranormal. Geral anotando? O anima que você coloca nós vocês uma sala de aula e você da Vicky e do Mogli como alunos e eu como professor. Insere também o Mogli anotando no caderninho a frase: a merenda hoje foi bolacha com Nescau. Muito bem, vocês são o orgulho do Brasil. Mais ou menos. E também estamos partindo do pressuposto que o foco dessa temporada vai ser atrás dos sinos de Tenebres. E também usando de base a teoria do... Alguém tá ligado qual que era a mesma teoria do bigode? Sei lá, alguma coisa sobre Esquadrão Suicida Paranormal. Tá, serve. Eu acredito que, primeiro, a Ágata irá realizar sim um ritual para controlar os prisioneiros, ou talvez que faça eles tomarem um grande dano se desobedecerem, e aí sim, eles irão se unir. Até aí tudo bem, mas agora que vem a melhor parte, vocês não estão preparados para isso. Depois que o Esquadrão Suicida... Gente, tá de boa ficar falando essa palavra no YouTube? Não pega mal não? Bom, eu vou evitar. Depois que o Esquadrão dos Sem Apreço pela Vida for formado, eu acredito que eles vão receber uma missão específica. Que missão é essa, você me pergunta? Que missão é essa, você me pergunta? Ah, que missão é essa? Isso é muito simples, minha cara jovem desprovida de massa encefálica. Eles irão receber a missão de irem atrás dos sinos. Doutor Nevário? Tire a mão do meu filho! Podemos até usar de base a teoria passada da Choline e do Akobo, tendo em mente que os sinos estão aqui no Brasil, e alguns deles podem estar em lugares que a gente já viu antes. O Esquadrão dos Sem Apreço pela Vida pode muito bem sair numa verdadeira road trip atrás desses sinos. Isso, velho! Assim, nós teríamos um dinamismo muito grande na temporada, evitando que eles passassem muito tempo num só lugar, o que é algo que sempre faz as temporadas ficarem meio arrastadinhas, né? Apesar de eu particularmente achar que esse vai ser o maior spin-off, com algo em torno de uns 10 episódios. Mas me fala aí, faz sentido ou não faz? Essa era a teoria que se hypou o vídeo todo. O que você tem contra o cidadão de bem brasileiro? Tudo. Aponte uma incoerência na minha teoria. Tá, a começar por... Tá. Não gosta das minhas teorias? Beleza, então. Vou procurar uma teoria melhor. Alguém que entende mesmo de teorias, não esses energúmenos aqui. Eu sinto o Shadow. Uma torneira.
Tá legal, vamos nessa. Fala, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias que vocês podem já ter ouvido falar por aí na internet. E hoje estou aqui, acompanhado dos vingadores das teorias de ordem paranormal, pra falar sobre o spin-off de sangue. Pois é, o tema hoje é pensar um pouco e tentar jogar na casa da adivinhação elementos e coisas que podem acontecer. E o que eu acho que ela vai abordar como tema, religião. Então, vamos lá. Entre os vários elementos que a gente tem em ordem paranormal, o sangue é provavelmente o elemento mais conectado com essa linha religiosa, digamos assim. Tanto nas suas criaturas, nos seus conceitos e até em detalhes escondidos que a gente vai encontrando aqui e ali. Me lembro que eu pensei nisso pela primeira vez em um momento específico onde eu tava dando uma analisada em cada uma das relíquias que a gente tem do Ordem, como o Deus da Morte, o Anfitrião e tudo mais. Achei até um pouco engraçado o fato de que a maior representação que nós temos da nossa realidade de sangue é literalmente o diabo. Fora outros detalhes, como uma das criaturas mais populares do sangue ser o Cerberus, que em várias mitologias diferentes é literalmente um cão que guarda as portas do inferno. Em Ordem Paranormal Calamidade, existe um episódio também onde rola uma luta da equipe de marcados do Kian contra os dragões metálicos, e essa luta rola ali dentro, né, da parte do Coliseu, em um lugar semelhante a uma igreja ou uma catedral, só que do elemento de sangue. Temos o símbolo de sangue também desenhado ali naquele cenário, temos um trono ali também que parece muito com o trono do diabo, inclusive o Selbit faz até a narração dizendo que parece que aquele trono já foi banhado em sangue em outros momentos, e até mesmo em subtextos do elemento de sangue em si, né? Isso pode ser considerado bastante presente, se a gente for pegar, é claro, em base, tipo, religiões mesmo populares que usam a Bíblia, por exemplo, como texto principal. Geralmente nessas religiões, ações que são consideradas como pecaminosas ou ruins, sabe? Relacionadas a diabo, inferno e tal, geralmente são consideradas como ações carnais, enquanto que uma pessoa que agiria no espírito seria uma pessoa que agiria de forma mais consciente, de forma melhor. Uma pessoa que age na carne seria uma pessoa pecadora, sabe? Isso é bastante irônico porque, né, carnais faz bastante remetência a grande parte das criaturas de carne e sangue que a gente tem no elemento de sangue de ordem. E aí a gente chega em Natal Macabro, que ironicamente essas referências não param tão cedo assim, né? Todo o pequeno spin-off de Natal Macabro, as pessoas já pegaram certas referências religiosas aqui e ali desde o início. Quando a abertura de Natal Macabro foi revelada, por exemplo, e todo mundo percebeu que a gente tinha tipo 12 jogadores, então todo mundo pensou em uma coisa meio Santa Ceia, e é claro, o estranho foco da spin-off no personagem Alice Lucina, a caçadora de gente. Ela é uma personagem ocultista que viajava o país fazendo rituais de sangue e de sacrifício de pessoas em lua cheia. A casa antiga dessa moça, com um rosto nada maluco, era repleto de símbolos religiosos e afim. Um monte de crucifixos, quadros, entre várias outras coisas. O que eu acho que tudo isso indica, jovens? Eu acho que mesmo nas entrelinhas, tudo isso indica que dentro do universo do Ordem, nós podemos ter uma espécie de religião muito antiga, disfarçada, que esteja conectada com um elemento de sangue, sabe? Que tipo, nessa religião a gente tenha o diabo como uma espécie de figura central. Por isso que o trono dele, por exemplo, pode ser visto em uma daquelas catedrais de igreja e tal. A gente sabe que em Natal Macabro, o que tava rolando ali era que a gente tinha um grupo de assassinos que estavam procurando por uma tal de coroa de espinhos. Pô, coroa de espinhos facilmente pode se encaixar como um termo bastante religioso. E se a gente for imaginar que é realmente aquela coroa de espinhos referente ao Jesus Cristo messiânico da Bíblia, né? Bíblia religiosa. Bom, não seria minimamente interessante que se a gente tivesse essa religião conectada ao sangue, fossem esses caras que tivessem com a coroa de espinhos? E também gostaria de ressaltar um outro detalhe curioso, por sinal. Pra quem acompanha teorias de ordem em geral, ou então simplesmente, né, acompanha os spin-offs que a gente teve até o momento, que são O Segredo na Ilha e Sinais do Outro Lado, os dois spin-offs principais, né, no caso. Em ambos esses spin-offs que abordavam Tenebres como um tema, nós tínhamos uma sucinta, mas aparente mistura de pelo menos dois elementos do universo de ordem em cada uma dessas spin-offs, como por exemplo, O Segredo na Ilha, que possuía elementos tanto de sangue quanto de morte, naquela tinta paranormal que nós vimos em toda a temporada na ilha de Típora, né? A tinta que era usada para poder fazer os quadros que despertavam sentimentos nas pessoas e que mexiam com o senso de tempo. Era uma mistura de sangue com morte. Enquanto que em Sinais do Outro Lado, nós tínhamos a transmissão da TV Varminho, que tínhamos ali uma mistura de conhecimento com energia. O próprio estrangeiro que apareceu, né, na temporada, também era uma mistura de conhecimento e energia. Essa spin-off em específico, jovens, eu acredito que ela pode ser uma mistura de dois elementos muito interessantes, que seriam sangue e conhecimento. Quem aí não se lembra, por exemplo, que uma das criaturas mais populares aí que apareceram do elemento de conhecimento é literal um anjo. Fora o elemento de sangue, essa seria aí uma das criaturas mais interessantes que a gente poderia ter. Será que a gente não poderia ter um sangue ou misturar duas criaturas ali? Uma criatura de sangue com conhecimento, será que essa aí o quê? Um arcanjo, alguma coisa mais religiosa mesmo, como se fosse uma espécie de figura divina? Pô,
Seria muito massa da gente verificar isso. E por último, mas não menos importante, eu acredito, jovens, que já deve ser padrão de todo mundo que tá fazendo teoria tentar chutar algo a respeito dos players da temporada. Eu não vou chutar exatamente quem vão ser os players da temporada em si, jovens, mas os personagens da spin-off de sangue. O próprio Selbit, né, o criador de Ordem, já tinha relatado em certo momento que os personagens da spin-off de sangue não se conheciam antes da spin-off. Mas, pelo menos pelo que a gente entendeu por enquanto, parecem que os personagens de Natal Macabro já se conheciam antes, né, os assassinos e tal, parece que eles já se conheciam há bastante tempo. Então, eles não vão ser os jogadores ou vai acontecer algo a respeito? Gostaria de deixar bem aqui no finalzinho do vídeo uma teoria minha sobre as marcas, jovens, sabe? Todas as marcas que vai ter e tudo mais. Eu acho muito que vai acontecer algo interessante a respeito das marcas e a gente vai finalmente ter um contexto a respeito delas, porque é o seguinte, como a gente sabe que a Agatha vai estar fazendo o ritual no começo dessa temporada e tal, né? E os personagens, pelo menos todos os assassinos que a gente viu, não tinham marcas até então, né? Eles pareciam ser só NPCs. Eu acho que é muito óbvio que todo mundo tá pensando, né? Que são que os assassinos vão ganhar marcas ou que vão ser outros personagens que irão adquirir marcas. E aí, isso entra num consenso, jovens, de que eu acredito que adquirir uma marca deve mudar a forma como um personagem age. Talvez isso mude até mesmo a forma como a cabeça dele funciona, tipo, as memórias dele funcionam. Porque eu imaginei o seguinte, a gente pode partir do pressuposto, vamos supor, a Jay, que foi a killer super popular lá, que faz o X, que apareceu lá em Natal Macabro. Quando ela apareceu, ela era um NPC. Ela tinha uma forma de agir, porque é o Selbit que tá interpretando ela. Agora, se ela adquirir uma marca, ela vai começar a ser interpretada por um jogador. E isso pode mudar quase que completamente a forma como a personagem dela vai agir. Mesmo que os trejeitos dela, a forma dela de falar, por exemplo, ainda permaneça mais ou menos igual, a gente sabe que no fundo, ela vai mudar em alguma coisa. Então, talvez até as memórias da pessoa mudem, e por isso a gente pode dizer que os personagens da spin-off não se conheciam antes, porque virando marcados, talvez eles vão ter um reset de memória, ou algo parecido. Eu acredito que isso pode acontecer, jovens. Saindo levemente do campo de teorias, indo pro campo especulativo, a gente sabe que hoje em dia nós temos personagens de Ordem que não tem mais um jogador, como por exemplo, o personagem do Dante, que antigamente era do Hakim, ou o personagem do Gal, que antigamente era do João. Então, se esses personagens perdessem a marca, então em algum momento esse tema vai ter que ser abordado em Ordem, tipo, esses personagens não vão simplesmente desaparecer, eles vão voltar a ser NPCs. Se isso acontecer, o que vai rolar com eles? Eles vão mudar completamente? E o que faz um personagem perder ou ganhar uma marca? Eu acredito que essa temporada do spin-off de sangue é perfeita pra abordar esse tipo de tema. Então, bom, acredito que a gente vai ter que esperar mais detalhes pra poder ver isso mais pra frente, mas creio eu que a gente tá indo mais ou menos nessa linha aí. Olá, eu sou o Cerveríssimo e eu vim falar sobre a minha teoria individual sobre esse próximo e último spin-off. Mas antes de falar sobre o próximo spin-off, vamos falar dos spin-offs anteriores, porque eu acredito que neles a gente tem algumas dicas interessantes de padrões que podem se repetir para esse spin-off de agora. Começando por O Segredo na Ilha, o sino temático de Tenebres de Segredo na Ilha era o sino de sangue e morte. Esse sino tinha uma maneira muito peculiar de interagir com o ambiente ao seu redor, que era a tinta. Uma tinta negra que parecia mais viscosa que o normal, uma mistura de sangue de criaturas e lodo de morte, representando então a união impossível do sangue e da morte. A tinta, usada por Constantino para pintar os seus quadros, eternizava neles os sentimentos que ele tinha no momento da pintura. Um conceito inimaginável, eternizar sentimentos. Afinal, os sentimentos, um conceito de sangue, e a eternidade, um conceito de morte, não podiam ser unidos, mas graças à tinta e ao sino, eles foram. Em sinais do outro lado, seguindo, a gente tinha sinais que transmitiam conhecimento. Como o sino alcançava a realidade ao seu redor, ele usava aparelhos eletrônicos para transmitir o conhecimento que ele tinha ou que ele podia transmitir. Outro conceito que não faz sentido. Como que aparelhos eletrônicos de energia podem transmitir conhecimento, do elemento conhecimento? É uma união impossível daquilo que se repele, mas é isso que é Tenebres. Isso são os sinos de Tenebres. E é por isso que eu acho que nessa temporada, o sino que será explorado será o sino de sangue e conhecimento. Um sino que será capaz de reviver memórias nitidamente, memórias de conhecimento, com os sentimentos de sangue, os sentimentos nítidos das pessoas que tiveram essa memória. Quase como um flashback, fazendo com que a pessoa que estiver lá reviva exatamente a dor sentida no momento, exatamente a angústia, o medo,
a felicidade, tudo. Mas então, como esse sino se manifestaria? Que local da realidade um sino de sangue e conhecimento poderia se manifestar? Para mim é claro que em um ambiente de membrana fina, com muitas emoções e memórias recentes e muita influência dos elementos de sangue e conhecimento. Para mim, o lugar perfeito para isso é o Orfanato Santa Menefreda. Até porque o Celpt já disse que nessa temporada nós veremos locais familiares. E o Orfanato Santa Menefreda definitivamente é um lugar familiar. E mais ainda, algo que me faz crer de verdade nessa possibilidade é o Henry. O Henry que apareceu no final de Calamidade Parte 1 como o novo ou atual portador da Relíquia de Sangue. A gente, é claro, não viu como isso aconteceu. Entre Desconjuração e Calamidade, o Henry passou a possuir a relíquia. Mas como? Bom, eu acho que em algum momento o Henry retornou por orfanato entre Desconjuração e Calamidade. E lá a relíquia chegou até ele, dessa forma se tornando o portador. Se isso for verdade, essa é uma oportunidade perfeita para o Celpt explorar esse passado, visto que provavelmente a gente não vai ter tempo de fazer isso em Calamidade Parte 2. O sino de sangue e conhecimento poderia então manifestar as memórias do próprio Henry na cabeça dos personagens que estiverem no orfanato naquela hora, fazendo com que nós tenhamos um flashback perfeito e extremamente conveniente do que aconteceu com o Henry sem a necessidade de enrolações. Dessa forma, os players descobririam o que aconteceu com o Henry e como o orfanato foi transformado em um ambiente infernal. Afinal, de acordo com o livro de regras, onde a relíquia de sangue se manifesta em sua forma física, o ambiente se torna em um inferno, um ambiente extremamente manipulado e corrompido pelo elemento sangue. Mas então, que jogadores, que protagonistas a Ordem vai mandar para entrar nesse ambiente tão complicado? Bom, para mim, a resposta bem óbvia são os Killers de Natal Macabro, que a gente vê no final do especial, onde a Agatha diz que vai fazer um ritual, muito provavelmente com os próprios. Mas que ritual é esse? Bom, para mim, a maior possibilidade é que será um ritual onde a Agatha apagará as memórias dos Killers. Dessa forma, muitas coisas se encaixariam no lugar. Seria uma forma perfeita de controlar os Killers, fazendo com que eles possam ser manipulados a fazer o que a Ordem realmente quer que eles façam. Não só isso, como uma vez dentro do orfanato, graças à influência do sino de sangue e conhecimento, os Killers poderiam recobrar as próprias memórias sem necessidade da Ordem fazer qualquer coisa, visto que o sino em si mostraria as memórias para eles de volta. Não só isso, como o Celpt disse que os protagonistas dessa temporada não se conheciam durante ela, o que é verdade. Se eles tiverem as memórias apagadas, eles realmente não vão se reconhecer. Dessa forma, os Killers vão entrar no orfanato e vão redescobrir os acontecimentos do local depois que o Henry voltou usando o sino. Por isso, o nome que eu, pelo menos, acho que seja extremamente provável de ser o nome dessa temporada é Ordem Paranormal Anamnese. Anamnese significando basicamente uma memória longínqua, uma lembrança vaga que você lembra, mas não lembra exatamente. Até porque o próprio Celpt disse que a letra A era o nome importante de alguma coisa na temporada, podendo ser, é claro, o próprio título da temporada. Toda essa questão dos players e dos killers serem controlados pelos players, tendo suas memórias apagadas e sendo manipulados pela Ordem para fazer toda essa missão de exploração do orfanato, poderia também casar perfeitamente com o fato de que o Celpt disse que existe um spoiler dessa temporada no suplemento de Sobrevivendo ao Horror que saiu recentemente. E lá no suplemento de Sobrevivendo ao Horror, nós podemos ver um espectro inesquecido da Elizabeth Weber, que poderia muito bem se manifestar no orfanato, caso a Gabi, controlando outro personagem, talvez a Jai, uma das killers de Natal Macabro, possa então descobrir sobre o passado da Liz, graças à influência do sino do orfanato, fazendo assim que o espectro da Liz apareça. Por fim, depois de tudo ser resolvido, depois de todas as histórias sendo redescobertas e revividas, a passagem para Tenebres no orfanato vai se abrir, sendo guardada pelo Kerberos, o valoroso e poderoso guardião dos portões do inferno, mas que dessa vez está guardando os portões de Tenebres. E essas foram as teorias pessoais de cada membro da nossa equipe. E essas foram as teorias pessoais de cada membro da nossa equipe. E investigando o spin-off reunidos, tivemos a nossa conclusão final. Se liga aí, papai.
Tendo tudo isso em mente, a teoria de consenso geral que a nossa equipe chegou foi essa. Natal Macabro foi uma preparação para esse spin-off, assim como foi dito pelo Selbit. E muitas coisas apresentadas nessa última temporada podem voltar a aparecer durante o spin-off. A volta da aparição da temática religiosa e do apocalipse. A aparição do diabo como resultado da temática. Os Killers, apresentados na cena pós-crédito como protagonistas do spin-off e até a possível aparição do inferno. Ainda mais referências a Goethe, a chave menor de Salomão, também é bastante provável por conta do quadro que encontramos nesse especial. Também há a possibilidade de Natal Macabro ter se passado no meio da spin-off de sangue e os Killers capturados forem só uma parte do que veremos nessa próxima temporada. E esses Killers da cena pós-crédito, a partir do que vimos das antigas versões da imagem postada na conta do X, do artista responsável por criá-las, acabou que mostrava somente 3 dos 5 personagens que vemos na cena, o que pode indicar que Jai e Aguiar não necessariamente deveriam ter sobrevivido ao especial. O personagem central da arte também é bastante misterioso e chamativo por conta de seus dreads, que lembram demais a personagem Letícia, que aparece em Enigma do Medo. Mas talvez o jogo seja jogo e o spin-off seja spin-off. Me pergunto como ele será feito e de que maneira irá se relacionar com Calamidade Parte 2. A aparição do diabo na spin-off pode ser breve, somente para conhecermos melhor o personagem ou o vilão. Outra ideia aponta que podemos ver durante o spin-off como o Henry se tornou o diabo. Qual seria o tipo de efeito paranormal envolvido? Não sabemos, porém, um efeito paranormal que investigamos bastante é o ritual mencionado por Agatha durante uma cena pós-crédito do Natal Macabro. Mas agora que a gente tem todos os 5, vai dar certo. Eu vou preparar tudo para começar o ritual. Pode ser de sangue ou conhecimento, podendo dar a possibilidade de vermos os Killers tendo suas mentes tomadas por outros personagens, que irão utilizar seus corpos, fazer alguma missão extremamente perigosa, que pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo onde a gente menos espera. Ok, assumindo aqui lugares onde a temporada pode se passar. Um dos mais especulados até então é o Orfanato Santa Menefreda, que todo o pessoal da fandom, por alguma razão, teoriza bastante que pode aparecer desde o primeiro spin-off. A base, ou as ruínas da Ordo Calamitas, também seria uma opção. Afinal de contas, a gente sabe que tem aquela catedral, né, e aquela igreja de sangue que a gente viu lá no Coliseu, mas que só foi vista até agora pela equipe do Kia, então seria interessante se ela aparecesse agora com outro contexto. A aparição de algo relacionado a Tenebres, a gente não precisa nem pensar em confirmar, já que todas as spin-offs que a gente teve até agora já tiveram isso como confirmado. Fora que a gente também teve ali no Natal Macabro um túmulo, né, da Alice Lucina, que parecia bastante com um símbolo de Tenebres, então obviamente vai estar ali em algum lugar. A temporada também pode ser uma espécie de road trip, digamos assim, com os personagens passando por esses e outros lugares para tentarem achar outros sinos de Tenebres que não apareceram até agora. Já que a gente não sabe exatamente a localização dos outros sinos e tal, então seria interessante. Eu acredito, até então, que um lugar que pode surgir e que eu acredito que possa ser o habitual, já que o Selbit até falou, né, que o local das temporadas vai ser totalmente diferente das outras, eu acredito que seja uma igreja relacionada à relíquia de sangue ou ao elemento de sangue. Mas claro que falando um pouco mais sobre esses outros temas, quem estudou um pouco mais sobre isso foi o Chocobo, então é ele que vai falar. Vai lá, fi. Essa teoria é muito boa mesmo. Como foi dito por Selbit uma vez que os agentes e esses personagens da temporada não se conheciam, o que contraria a teoria de que os Killers seriam os protagonistas. Mas uma outra teoria pode acabar sobrepondo essa. A teoria sugere que os personagens da temporada nem todos se conheciam antes de tudo acontecer, e que os protagonistas podem não só ser os Killers, como também alguns agentes da Ordem. Os protagonistas da temporada podem estar indo atrás da coroa de espinhos, item esse, né, amaldiçoado, presente no livro Base de Regras, que a Jai diz que estava procurando durante o Natal Macabro. A morte desses personagens também pode ser iminente, sendo uma temporada sangrenta, brutal e violenta. Não é mesmo, Orfezion? Não. Sinceramente, eu quero que sangue se dane. Mas algo mais brutal que deixa o Juração e o Bigode do Blitai é a possível aparição do inferno invertido junto da criatura Kerberos, que também é extremamente provável. O Nex dessa temporada também pode acabar sendo um dos mais altos que já tivemos, hein? Pode chegar lá próximo aos 50% ou aos Nex de
Calamidade Parte 1. A aparição do Raziel, o vampiro de sangue da classe combatente monstruoso, é outra com altas chances de acontecer. Damir Lukik, o personagem do L Joga, é outro que pode vir aparecer nessa mesa aqui também, mas somente como uma desculpa para que o personagem acabe meio que morrendo aí pro Luizão conseguir aparecer como Chico durante a continuação de Calamidade. Dito tudo isso, eu sou de energia, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, então deixa aí as suas opiniões e as suas teorias aí nos comentários, que a gente aqui vai gravar um vídeo lendo e comentando somente as melhores. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu acabei de assistir ele com vocês pela primeira vez. Estou gravando isso daqui logo depois de assistir. E tá incrível. Tá muito bom. O pessoal que fez, que participou, muita gente. Se eu não me engano, aí me falaram, mais de 80 editores foram contatados. E também todo o pessoal que vocês viram que participou. Pessoal incrível. Todo mundo se dedicou muito. E eu tô muito feliz de poder participar disso, de poder ter esse vídeo postado no meu canal. E é isso, obrigado por ter assistido, comenta, curte, compartilha. E eu espero vocês na próxima. Foi um prazer. E é isso, tô muito feliz.